Amante dos metais. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as barrinhas de prata de 1 onça. Representa aí 31,1 gramas. Então eu queria mostrar para vocês aqui uma pequena variedade dessas barras e comentar sobre o primeiro ponto positivo da prata, na minha opinião, que é ela ser barata, pessoal. Hoje a gente está encontrando a prata por volta de R$ 10 o grama aqui no Brasil. E isso permite que a gente consiga comprar uma barrinha desse tamanho gastando relativamente pouco dinheiro. E por ser barato, a produtora da barra consegue fazer um desenho, consegue fazer inscrições legais, inclusive tornando isso aqui algo colecionável. Diferente do ouro, que uma barrinha dessa aqui de 31 gramas custaria aí por volta de R$ 10.000 aproximadamente. Então é basicamente inviável uma pessoa pagar R$ 10.000 numa barrinha e colecionar isso, ou até mesmo vender uma barrinha para outra pessoa depois. O valor final do produto é muito alto, né? Já na prata, a gente consegue comprar uma barrinha dessa aqui por R$ 300 hoje, que é acessível para praticamente todo mundo. Então, o primeiro ponto positivo da prata é o metal precioso mais barato que existe na Terra. Você consegue comprar peças de um tamanho razoável, no caso aqui 1 onça, pagando muito pouco. Só comentando sobre esse manchado, pessoal, isso aqui eu vou fazer um outro vídeo para explicar. Foi um vacilo que eu dei. Manchei algumas barrinhas minhas, né, fazendo uma coisinha errada. E outro vídeo eu comento um pouco melhor sobre o que eu fiz, mostro. E até lá eu vou tentar descobrir também como que tira, se é que tira essa mancha. Mas tudo bem. Então, pessoal, essa aqui é uma barrinha bem comum, bastante encontrado no mercado. Lembrando que, na verdade, lembrando não, esqueci de falar. Essas barrinhas aqui são todas importadas. Nenhuma delas é de produção nacional. Vou fazer outro vídeo mostrando algumas barras nacionais que eu tenho e comentar mais sobre elas, né, futuramente. Então aqui a gente tem essa barra da Pan American, que é a produtora da, da barra. Na verdade, desculpa, a produtora é a Northwest Territorial Mine. Pan American acho que é o modelo dessa barrinha. Um modelo bem comum e um modelo também um pouco falsificado. A gente tem que ficar um pouco esperto. Quem conhece mais de prata tem mais facilidade de reconhecer o que é original, o que é falso. Tem alguns testes que a gente pode fazer. Isso você encontra facilmente aí na internet. Eu fiz teste químico com essa barra, eu fiz teste do ímã, eu tenho as dimensões dela, o padrão de escrita, então eu sei que é original. Mas já vou fazer um parênteses aqui. O padrão que vocês veem em alguns sites com relação, comparando as barras fakes com as barras originais, não bate sempre, tá, pessoal? Então, às vezes você vai ter uma barra original na tua mão, vai olhar nas fotos e achar que é falsificada e vai se enganar. Então, esse padrão aqui ele é muito complicado de você julgar se é original ou falso. Tá? A produtora da barra pode mudar esse padrão a hora que ela quiser. Enfim, aqui a gente tem algumas séries que são comemorativas, datas comemorativas. Então aqui da esquerda para a direita a gente tem essa graduation aqui, junho de 73. Sinceramente deve ser sobre graduação de faculdade mesmo, deve ser essa comemoração. Aqui a gente tem de 4 de julho, independência, e aqui a gente tem de Dia dos Pais. Tá? Uma característica, pessoal, sobre essas barras, tá? Que eu achei bastante interessante. Essas barras aqui, elas são de 1 onça. Então elas deveriam ter 31,1 gramas. Só que as minhas têm 30,6 gramas em média. Então 0,5 gramas, meio grama, se perdeu. Aí vocês podem pensar, poxa, então essas barras são falsificadas. Aí que tá, pessoal. Eu já fiz análise dessas barras, análise de raspagem na placa, ver se é metal mesmo. Inclusive uma delas eu raspei bem fundo para ver se não era só um banho de prata. Conversei com a empresa que fez a importação. A empresa me falou, olha, a gente importa essas barras de um fornecedor europeu, né, de muita reputação, muita qualidade. E eles prontificaram e pegaram outras barras que eles têm lá, fizeram um teste e viram realmente que estava faltando meio grama e era prata. Então acontece, né? Eu não fiquei assim plenamente satisfeito, mas hoje eu estou bem tranquilo. Perdi meio grama de prata, mas
ainda é vendida como barra de 1 onça. Então, para vocês saberem que essas variações podem acontecer. A gente tem essa barrinha também, que até hoje eu não entendi muito bem do que ela é. Está escrito Shields Mind na frente. E na parte de trás a gente tem apenas ali dizendo que é prata pura, fine silver e o peso. É bem legal. Outra dica que eu dou para vocês, pessoal, quando forem comprar barrinhas de prata gringas, né, importadas, façam questão que na barra tenha a pureza da prata e o peso. Isso facilita muito na hora da gente vender esse material, porque a própria barra ela é uma indicação do que ela é, ou seja, prata pura, e do peso que ela tem. Essas comemorativas, por exemplo, a gente não tem indicação. Ó, vou virar aqui para ver o dorso, e o dorso é apenas espelhado. A gente não tem indicação aqui de pureza. Mas como são barras bastante vendidas no mercado, essas aqui especificamente se tornam mais fácil de vender, porque as pessoas as conhecem. Aqui a gente tem uma barra bem legal, tá? Isso aqui é uma dimensão bem diferente, inclusive, ó. É uma barrinha mais retangular do que quadrada, digamos assim. Opa! E qual que é o interessante? Em uma parte dela, em um lado dela, a gente tem uma gravura. Essa gravura varia para cada exemplar, digamos assim, que eu vou explicar agora o que é. E no outro lado a gente tem essa inscrição, American the Beautiful, que é a série dessas barrinhas. Aqui a gente tem um mapinha dos Estados Unidos contando a história de Sam Hook. E aí tem alguma coisa escrita aqui que não tem por que entrar no mérito. A descrição do peso, da pureza e essa sigla, FS75 PHM. HM é o nome da Mind, certo? Eu confesso que eu esqueci agora o que significa. E a outra nomenclatura, pelo que eu andei pesquisando, né, não tem muita informação nacional, é tudo coisa de fora, significa o ano que a barra foi produzida. Se eu tiver equivocado, relevem, tá? O interessante dessa barra é que na parte da espessura dela, a gente tem um número de série. Então aqui eu tenho 5649, o que torna isso aqui bastante único, bastante colecionável e bastante difícil de ser falsificado. Vamos ver outro tipo de barrinha aqui, pessoal. Bom, famosa APMEX, famosíssima, né? Uma das maiores vendedoras de prata dos Estados Unidos. Então tem um exemplar deles também. American Precious Metals Exchange, deve ser o significado de APMEX. Veio lacrada essa barrinha, tá? Ela tá manchada também por conta da besteira que eu fiz, mas enfim. Barrinha boa também, de 1 onça. Aqui a gente tem outra barrinha bem interessante. Eu não comprei basicamente sem saber desse desenho. E fiquei sabendo depois que é uma barra muito vendida nos Estados Unidos. E infelizmente é uma barra muito falsificada. Então tem que tomar cuidado com as coisas chinesas aí, ou com preço duvidoso. Novamente, essa aqui eu fiz o teste químico, fiz as medições, tá? Fiz o teste do ímã, então é uma barra original. A gente tem aqui o desenho de um índio, a indicação de pureza da prata, e aqui em cima a indicação do peso, 1 onça Troy. E atrás esse belo desenho. Tem um índio no meio, é uma coisa bem bonita, bem bonita. Pessoal, no vídeo é difícil de ver. Quando a gente está com o produto em mãos, é impressionante o quanto é detalhado o nível dessas barrinhas, né? De desenho, de grafias, de escritas. É uma coisa impressionante, impressionante mesmo. Bom, aqui a gente tem umas coisas um pouco mais diferentes, né? Essa barrinha aqui é uma barra que é fora do padrão, pessoal. É uma barra que não tem 1 onça de prata. Ela é na verdade, ela é conhecida como uma moeda retangular de país. Então aqui a gente tem essa moeda da República de Benin, do ano de 97. Aí o valor de face dela é de 1000 francs CFA, que é a moeda local, ou era. Isso aqui vocês têm que completamente ignorar. O valor de face não significa nada na prata.
Futuramente eu vou mostrar algumas barras maiores que tem um valor de face de $5, mas a barra custa claramente ali $100, $200. Então, isso aqui vocês podem ignorar. Aqui traz, no caso, esse modelo especificamente é da comemoração do Mundial da França de 98. Sinceramente, pessoal, eu não entendo muito de esportes, eu não sei de qual mundial que é esse, se é de futebol, se é de vôlei. Me desculpa, se é Olimpíadas e tal. Mas é bem interessante que cada barra dessa vai ter um esporte retratado. Então aqui, aparentemente, a gente tem futebol e nas outras barras você tem outros esportes sendo retratados. Então eu não sei de qual mundial que é. Achei isso aqui bem interessante. Se não me falha a memória, essa barrinha tem 26 gramas de prata, é 999. Um problema dela que é interessante citar é que a gente não tem o peso na própria barrinha e não tem a pureza. Então eu tive que pesquisar muito em repositórios estrangeiros, gringos, para saber a respeito dessa barrinha. E lá eu descobri mais detalhes sobre o peso, sobre as dimensões, sobre a pureza. É uma barra 999. Só que para eu fazer uma venda rápida disso aqui em mercado P2P é mais complicado, tá? Porque realmente a pessoa que vai comprar ela não tem como saber se isso é prata pura e o peso. Então vai muito da confiança, vai muito da pessoa conhecer esse tipo de material, eventualmente conhecer a série. E essa aqui especificamente é raríssima, pessoal. Nos últimos 2 anos foi a única que eu encontrei no nosso mercado à venda. E essa série da República de Benin, da Copa de 98, mesmo procurando na internet, é raríssimo achar alguma coisa. É uma barra muito rara. Inclusive por isso, eu não sei se ela é mais valiosa do que o valor do próprio metal, por conta da raridade, ou se ela é rara porque não teve sucesso algum. Então não sei dizer para vocês. E aqui, pessoal, a gente tem a última barrinha que eu queria mostrar, dessa marca super conhecida que é a Degussa. Eu não lembro se ela é uma barra alemã, mas é uma empresa bastante conhecida. E aqui a gente tem novamente todas as características de uma barra de uma onça. Fansilver prata pura, pureza 999, e uma onça. É uma barra bem legal, né? Tem um desenho atrás de um tenista, escrito tênis. É outra barra que é comemorativa, cada barrinha dessa vai ter um desenho atrás diferente, um esporte diferente. Ela vem nesse invólucro. Eu não vou abrir porque tá quebrado, então deixei ela montada aqui uma vez só. Mas é um produto espetacular, gostei muito desse material. Então, pessoal, basicamente as barras de uma onça é isso que eu conheço, essa variedade até hoje. Claro que eu já vi muito mais tipos e formas e diferentes locais de onde elas vêm. Mas basicamente é isso que eu tenho, é isso que eu já testei e que eu queria mostrar para vocês e comentar sobre qual é boa, qual não é. O que eu recomendo fora a parte de coleção, que a gente entra em outro mundo, que inclusive não é uma praia que eu goste, tá? Eu gosto de ter a prata com base no valor que ela tem em prata. Então eu não gosto de pagar mais caro pela barra fora o valor de prata que ela tem. Só como exemplo, essa barrinha aqui, eu paguei o valor justo por ela, justo para mim. Só que hoje você encontra pessoas vendendo ela 40, 50% mais cara do que o valor normal, somente pela questão de coleção. Então, eu não compro esse tipo de material, isso não é comigo, tá? Mas o que eu recomendo para quem quer ter prata, para reter o valor e para futuramente fazer troca desse material por bens e serviços. A mais líquida de certo, certamente, é essa barra da Apimex. Tá? Isso aqui é muito fácil de vender, todo mundo reconhece, tem bastante no mercado. Essa outra barrinha aqui vocês vão encontrar muito também, o preço dela é normal. Vocês não vão pagar mais caro pelo desenho, também isso aqui é bacana de ter. Se vocês encontrarem barras da Degussa de qualquer tamanho, que sejam, claro, originais de procedência, são boas barras também que não têm um valor a mais do que o valor da prata, são boas para comércio. E as barras comemorativas também, pessoal, mas eu recomendo que vocês paguem mais barato por elas justamente por não ter indicação de peso, não ter indicação
da pureza da prata. Então, basicamente, a gente fica... E essa aqui também é uma boa, né? Essa da Nortes é uma boa barrinha para a gente comercializar. Então, basicamente, ficamos com 3 tipos, né? Da Apimax, da Northwest e qualquer barra da Degussa. Essa aqui especificamente de 1 onça. Não precisa ser comemorativa, pode ser uma barra comum. Essas aqui são as melhores para vocês comprarem por um preço barato. Então é isso, espero ter ajudado. Dúvidas podem perguntar aqui e vamos trocar ideia para tornar a nossa vida uma vida mais correta, uma vida monetária mais correta, utilizando metais, Bitcoin, que são coisas que realmente têm valor. Não é papelzinho colorido, lastreado e honestidade de político, no qual eles estão imprimindo o tempo inteiro e acabando com o nosso poder de compra por causa da inflação. Então é isso, muito obrigado e até mais.